Você realmente acredita em tudo que você vê? Porque eu vou te contar uma coisa extremamente perturbadora. Teu cérebro pode ser enganado. E o pior, é justamente essa manipulação que permite você perceber o mundo ao teu redor. Hoje existem jogos ultra realistas como, por exemplo, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, The Last of Us Part 2, que conseguem provocar medo, ansiedade, vertigem, mesmo você sabendo que nada daquilo é real. A tecnologia aprendeu uma coisa extremamente assustadora. Se você manipula a luz, você manipula a percepção humana. E é exatamente isso que as lentes fazem. Sim, as lentes alteram a realidade, por isso você enxerga. E nesse vídeo eu vou te mostrar como elas conseguem inverter imagens, aumentar objetos, diminuir coisas, criar imagens falsas, até fazer objetos parecerem onde eles não estão. Muito bizarro isso, né? Mas calma, fica comigo até o final desse vídeo. Vou te ensinar lentes de uma forma completamente diferente que provavelmente você nunca viu. Mesmo que você nem use óculos, o seu olho é praticamente um laboratório de biofísica, com ótica e biologia. Por quê? Porque o teu olho é formado por um conjunto de lentes. Observa, o raio de luz penetra pela córnea, depois vai pelo humor aquoso, passa pela pupila, vai para o cristalino, no cristalino vai para o humor vítreo, do humor vítreo a luz é projetada na retina, onde está cheio de receptores ali, fotossensíveis, que transformam a luz em sinais eletrônicos, que vai para o lobo occipital do seu cérebro, que fica lá atrás. E você acha que você enxerga o mundo. Na verdade, o que você enxerga é uma interpretação do seu cérebro sobre como é o mundo, com base nas lentes que seu olho tem. E isso tudo é muito legal, mas isso é assunto para outro vídeo. Por quê? Porque hoje eu vou trazer para vocês o comportamento das lentes. Calma, a gente vai entender como funcionam as lentes, combinado? Daí no próximo vídeo eu falo sobre o olho humano. E para isso eu acabei pensando assim, como é que eu posso explicar a física e ótica de lente de uma maneira bem assim, minha? Então eu criei dois times, dois grupos de super-heróis, os Convergers e os Divengers, com base no comportamento das lentes. Por quê? Porque as lentes vão ser ou convergentes ou divergentes. Os Convergers são extremamente focados. Assim que recebem um sinal, eles correm todos juntos para resolver o problema. Na mesa deles lá de super-heróis, eles estão super focados, eles resolvem juntos. Já os Divengers... Os Divengers têm um sério problema de concentração. Cada um vai para um lado. Tomou chamado. Eles não fazem a menor ideia do que fazer. Esses são os Divengers. E isso representa exatamente o comportamento da luz quando passa por uma lente convergente e uma lente divergente. Os Convergers conseguem juntar os raios de luz, enquanto os Divengers espalham o raio de luz. Mas todos têm poderes. Os Convergers conseguem projetar as imagens, só que quando eles projetam as imagens, elas podem ser maiores, menores, iguais, só que sempre de cabeça para baixo. Já os Divengers não conseguem projetar imagens de forma alguma. Quando os Convergers formam um anel, eles conseguem ver o que está do lado de lá, junto com o objeto, muito maior. Então eles veem maior, só que da forma direita. Já os Divengers, eles têm o poder do olho mágico. Quando eles formam esse halo, por exemplo, eles conseguem enxergar o que está do outro lado, só que bem pequenininho. Guardou? Quando são os Divengers, eles espalham para cada lado, vai para um para cada lado, e sempre o objeto deles vai ficar pequenininho. Divengers. E os Convergers podem projetar as imagens, deixando maiores, menores, enfim. Só que se ele quiser uma imagem direita, ela sempre vai ficar grandona. E é aqui que vem a parte assustadora. Nenhum deles mostra a realidade como ela é. Todos eles mostram uma versão manipulada da história. Percebe o tamanho do negócio? Existem vários formatos de lentes, mas existe um jeito muito mais fácil de entender isso. Observe, nós temos lentes de bordos finos e lentes de bordos grossos. Para você entender mais ou menos como é que é, bordos finos é o seguinte, o meio é grosso e as bordas são finas, enquanto que as lentes de bordos grossos, o meio é mais fino e as bordas são mais grossas. E normalmente, presta atenção nesse normalmente, tá? As lentes de bordos finos no ar, elas são lentes do tipo convergente, enquanto as lentes de bordos grossos no ar vão ser uma lente divergente. Mas aí tem um segredo que ninguém te fala. Todas as lentes podem mudar seu comportamento. Como assim, professor? Pois é, uma lente pode deixar de ser convergente e virar divergente, porque tudo depende do meio onde ela está. Quando uma lente de vidro está no ar, as lentes de bordos finos convergem a luz, e as de bordos grossos divergem, espalham a luz. Mas imagine uma lente de ar. Pô, professor, uma lente de ar. Como é que você faz uma lente de ar? Você pega um vidro, uma campanula de vidro, deixa ela bem fechadinha, veda ela, pronto, tem uma lente de ar. Simples assim. Imagina uma lente de ar e coloca ela agora na água. O índice de refração da lente agora passa a ser menor do que o índice de refração do meio que ela está. E aí altera completamente o comportamento dessa luz. Aquela lente de bordos finos que antes era convergente passa a ser divergente. E as lentes de bordos grossos que antes eram divergentes passam a convergir os raios de luz. Ou seja, não existe lente boa ou má. O que existe são comportamentos ópticos diferentes da lente, dependendo do meio que ela está. Quando os raios paralelos incidem numa lente convergente,
esses raios de luz se cruzam. E aonde eles se cruzaram é o que a gente chama de foco. E como os próprios raios cruzarem e formar aquele ponto, a gente fala que esse foco ele é real, ele existe. E a gente chama esse de foco principal da lente. Já a lente divergente faz o contrário. Ela espalha os raios de luz, eles não vão se cruzar. Mas se nós fizermos um prolongamento, um faz de conta que a gente soubesse para onde viriam aqueles raios refratados, a gente consegue naquele prolongamento chegar num ponto, e esse ponto é o ponto focal. Só que o foco de uma lente divergente ele é um foco que não é real. Esse foco vai ser chamado de foco virtual. E essa diferença, que parece simples, muda completamente a forma como a imagem chega para nós. Agora vem a parte que salva a vida nas provas. Os pontos notáveis. A gente precisa delas para mapear o comportamento dos diferentes raios de luz. Se liga no esquema que é fácil. As lentes biconvexas, que são essas aqui, funcionam como uma lente convergente. E o símbolo vai ser esse risco com duas setas, uma apontando para cima e outra para baixo. E nós vamos usar ela como exemplo, porque no ar isso aqui é uma lente convergente. Ela é formada por duas esferas, mas isso aqui é uma figura plana para a gente. Então eu vou imaginar para vocês aqui duas esferas, uma desse lado, outra desse lado. Acompanha comigo o esquema. O ponto central de cada esfera é o centro. No caso da lente, a gente vai chamar esse ponto de antiprincipal. Você lembra daquele lance dos focos? Pois é, onde os raios de luz se cruzam, fica exatamente, e eu disse exatamente, no ponto central entre o antiprincipal e o centro óptico da lente. Você vai pegar essa distância e vai dividir por dois, é ali no meio. Lá é o foco. Isso vai ser verdade tanto para lente convergente quanto para lente divergente, tá? É verdade, ó, você também tem duas esferas aqui, dá uma olhada no esquema. Para lente divergente é exatamente igual. O centro é o antiprincipal e a metade da distância entre o antiprincipal e o centro óptico da lente é chamada de foco. E não para por aí, existe uma pequena diferença entre os pontos notáveis das duas lentes. Repara no desenho, você tem dois focos dos dois lados das duas lentes, mas quando o objeto estiver do lado esquerdo, para a lente convergente, os raios de luz vão se convergir do outro lado. Então, no outro lado a gente vai chamar de F' e A', sendo que o F' é o foco principal. Já na lente divergente, como ele vai espalhar aquele raio de luz e o prolongamento daqueles raios iam se cruzar no foco, ele estaria do mesmo lado que o objeto, a gente vai chamar de F' e A', aqueles pontos que estão do mesmo lado que o objeto. Então, para a lente convergente, o foco principal está do lado oposto da lente, e para a lente divergente, o foco principal está do mesmo lado que o objeto. Mas vem cá, tem como a gente saber onde é que vai estar precisamente a imagem formada por aquele objeto, dependendo da lente? Claro que tem. E é por isso que a gente vai ter agora a explicação dos raios notáveis. Eu vou mostrar para você três. Existem outros raios notáveis, mas com três já dá mais ou menos para você saber, e para montar a imagem com apenas dois, tranquilinho. Então, ó, os raios são o seguinte, presta atenção. Todo raio que sai do objeto e vai para a lente paralelamente ao eixo principal, ele vai refratar passando pelo foco principal. No caso da lente divergente, ele vai espalhar, mas o prolongamento do raio que é refratado passa no foco principal, que está do mesmo lado que o objeto. Próximo raio, se passa pelo foco secundário, vai refratar paralelo. Para a lente convergente está tranquilo. Para a lente divergente, o foco secundário está do outro lado. Então a gente vai pegar a régua, vai unir até o outro lado, para no instante que você encostou na lente, e dali você vai fazer o raio de luz ser refratado paralelo. Agora, o outro raio mais fácil que tem, isso vai ser igual para as duas lentes, por isso guarda esse raio, é o do centro óptico. Todo raio de luz que sai do objeto e incide pelo centro óptico da lente, ele refrata sem sofrer desvio. Isso daí é igual para os dois. Só que, ó, precisa ser ali, não pode bem no meio, não pode ser um pouco ali para esquerda, para direita, meio torto, não fiz sem régua, vai dar ruim teu desenho, e aí o professor vai te dar zero, não adianta você vir aqui me espizinhar, tá certo? Agora vem a mágica, você vai descobrir como é que a gente sabe se a imagem está direita, invertida, maior, menor. Bom, vamos lá, vamos começar pelos exemplos das lentes convergentes, tudo bem? Agora o nosso objeto está antes do antiprincipal, vamos lá, todo raio paralelo pelo foco vai passar, e se passa pelo centro, nada vai acontecer. Nós temos então aqui a formação de uma imagem real, invertida e menor que o objeto. Por que ela é real? Porque o raio de luz se cruzou de verdade. Onde cruzou vai ser a pontinha da minha imagem. Você vai colocar o pezinho da imagem no seu eixo principal, você vai ter uma imagem real, porque foi o cruzamento do raio de luz, invertida e menor. Onde que a gente vê isso? Olho humano, câmera fotográfica, beleza? Próximo exemplo, se eu tiver um objeto agora no antiprincipal, o que eu vou perceber? No antiprincipal, fazendo os mesmos raios paralelo, passa pelo foco principal, se passa pelo centro, nada vai acontecer, vai ter que fazer certinho ali. A imagem desse objeto vai cair retinha ali embaixo do antiprincipal. Você vai ter uma imagem real, invertida e de igual tamanho. Onde que a gente usa isso? Máquina de Xerox. Mais um exemplo, vamos colocar agora mais perto da lente. Ele vai estar entre o antiprincipal e o foco. O que vai acontecer? Vamos lá, todo raio paralelo passa pelo foco, se passa pelo centro, nada vai... Olha como ele ficou maior. Então nós temos uma imagem real, invertida e maior. Onde a gente tem isso? Projetor de cinema, projetor que você tem na tua casa, enfim, projetor da sua sala de aula. Você pode reparar
que na tua escola o projetor tá de cabeça para baixo. Ah, me fala aí nos comentários se você já sabia disso daí ou não. Tá certo? Vamos continuar. Se eu colocar o meu objeto no foco, sabe o que vai acontecer? Todo raio paralelo passa pelo foco, se passa pelo centro. Gente, os raios de luz saíram paralelos, a imagem não é formada. Daí nós dizemos que é uma imagem imprópria. E se você coloca o objeto entre o foco e o vértice, e se você coloca o objeto entre o foco e o centro óptico da lente, o que vai acontecer? Todo raio paralelo pelo foco principal vai passar, se passa pelo centro, eles não vão se cruzar. Então a gente tem que prolongar esses raios que foram refratados. Cuidado, hein? Foram refratados, prolonga. Prolonguei o primeiro, prolonguei o segundo, olha onde eles se cruzaram. Então formou uma imagem virtual. Os convengers também conseguem formar imagens virtuais, só que as imagens virtuais, elas são maiores. Lembra? Se eu consigo ter uma imagem direita, ela é virtual. Se ela é invertida, ela é real. Então aqui, imagem direita, maior que o objeto, e ela é virtual, beleza? Esses são os convengers. Agora vamos para os divengers, é só um único caso. Em qualquer lugar que você tiver, todo raio paralelo pelo foco principal vai passar, só que o foco principal está desse lado aqui. Se está desse lado, a gente vai ter que prolongar. E ó, próximo raio, se passa pelo centro, nada vai acontecer. O que vai acontecer? Eles nunca vão se cruzar, cada um vai para um lado, lembra disso? E no prolongamento do raio que foi divergido, com aquele do centro óptico, formou um pontinho bem pequenininho do mesmo lado do objeto. É uma imagem virtual, direita e menor. Um exemplo disso, o olho mágico, ou óculos de quem é míope também. Fez sentido para você? Eu acho que fez, porque não é mais uma decoreba, foi um entendimento real do comportamento do raio de luz e das nossas lentes. E aí, você tá bom mesmo? Tá parrudo? Posso confiar? Então tá na hora do nosso quiz. Achou que ia ser só isso? Vamos fazer um quiz para verificar se de verdade, e você verificar se você entendeu com o meu vídeo. Vamos nessa? Agora eu quero ver se você tá parrudo mesmo. Vamos lá, qual é o tipo de lente que você observa? Não vou falar nada. Você acha que é uma lente convergente ou divergente? Resposta é uma lente convergente. Repara que a imagem está invertida. Toda imagem invertida é uma imagem real. Só os convengers podem fazer isso, tá? Ó, acabei dando a dica para a próxima questão. Que tipo de imagem vai ser, real ou virtual? A resposta é uma imagem real. Toda imagem real é de cabeça para baixo. A virtual é normal, tá? É de cabeça para cima. A gente fala que é uma imagem direita. Então, com base nisso, próxima questão, temos uma lente que deixa tudo menor. Qual é o tipo de lente? Convergente ou divergente? Vai, fala aí para mim. Acertou quem disse divergente. Já que você acertou essa, faz a próxima. Qual é o tipo de imagem que você está vendo? Faz a próxima. Qual é o tipo de imagem que você está vendo? Real ou virtual? Acertou quem disse virtual. A imagem direita vai ser sempre virtual, tá? Próxima questão. Olha só, sabe quando você pega a luz do sol e faz... Sabe quando você pega a luz do sol e faz pegar fogo numa folha de papel? Então é isso aqui. Pergunta, qual é o nome que a gente dá para esse ponto onde os raios de luz foram concentrados? A resposta é qual? O foco, né? Todo raio paralelo passa pelo foco. Próximo. A gente vai julgar as frases das lentes. Então, ó, lentes de bordos finos são sempre lentes convergentes? Falsa ou verdadeira? Ó, a resposta é falsa. Lembra do que eu falei no começo da aula? Qualquer coisa, volta lá. O comportamento da lente vai depender do meio em que ela está. Lembra disso? As lentes convergentes, elas podem se tornar divergentes, desde que eu coloque as lentes num outro meio onde o índice de refração da lente seja menor do que o índice de refração do meio que ela estiver. Vamos continuar aqui. Lentes de bordos grossos são sempre lentes divergentes? Falsa, né? Aí, a próxima diz, ambas podem apresentar comportamento convergente e divergente dependendo da relação entre o índice de refração da lente e do meio que a circunda? Verdade, é isso. E a última, no ar, as lentes de bordos finos são sempre convergentes. Sim, né? Aí, ó, viu? Próximo. Questão da PUC, Minas Gerais. Uma placa de vidro que possui duas lentes. Repare que essas lentes, elas são feitas de ar e estão imersas num meio cujo índice de refração da lente é menor que o do meio. O que acontece quando o índice de refração da lente vai ser menor que o do meio? Inverte o comportamento. Então, essa lente aqui, que no ar ela é uma lente convergente, por quê? Porque ela tem um índice de refração maior que o ar. Quando ela vai para um índice de refração aonde ela tem um índice de refração menor, ela muda o comportamento. Então essa que era convergente no ar passa a ser divergente. E essa que era divergente no ar passa a ser convergente. E agora, você sabendo disso, me diz qual é a resposta dessa questão. Acertou quem disse a alternativa A. Eu quero que você lembre dos raios notáveis. Vamos ver se está correto o que está mostrando aí. Tudo bem? Questão de vestibular, vamos embora fazer. Repare que a gente tem 3 lentes convergentes. Todo raio paralelo passa pelo foco principal. Ah, essa é real, né? É verdadeira. Próxima. Se passa pelo foco, sai paralelo. Ele está dizendo que sai de qualquer jeito. Tá errado. Na 3, se passa pelo centro, nada vai acontecer. Aí tá correto.
Agora é a última questão. Eu que bolei, eu coloquei assim, fiz um desenho, quero que você me diga se é convergers ou divergers. Se é uma lente convergente ou divergente. Não vou falar nada, você vai me dizer, combinado? Valendo, hein? E se você acertou isso daqui, você me dá um joinha no final do vídeo. Eu quero que você me diga qual é o tipo de imagem, se ela é real, virtual, direita invertida, maior, menor ou igual, e qual é o tipo de lente, se é convergente ou divergente. Pausa o vídeo e responde aí você, e depois despausa e veja o gabarito dessa questão. Então vamos lá. A primeira questão é o quê? Virtual, direita e maior. Que lente é essa? É uma lente convergente. Próxima, a gente está vendo uma imagem de que tipo? Ela está de cabeça para baixo. Toda imagem invertida é uma imagem real. Real, invertida e maior. Quem faz as imagens projetadas, quem faz as imagens reais são só os convergers. Lente convergente. Próxima, invertida, real, né? E menor. Também vai ser uma lente convergente. E a última vai ser uma imagem menor, direita e virtual. Quem faz isso são os divergers, a lente divergente. E aí, a sua mente explodiu ou não? Você percebeu que a sua percepção da realidade pode ser manipulada? Comenta aqui embaixo, você já tinha pensado nisso? E me fala também, os convergers e os divergers ajudaram você a entender isso tudo que está aqui? Escreve nos comentários, porque além de eu ler os comentários, eu preciso saber se valeu a pena eu transformar o conteúdo de física de lente nessa história para ajudar muita gente. Se valeu a pena, eu preciso saber. Aproveita e já manda esse vídeo para aquele teu amigo que vai ter prova amanhã de lente e o cara tá desesperado, ou então para aquele adulto chato que diz que a internet não serve para nada, para aquelas pessoas que falam que você não tem vida inteligente online. Tem sim. Eu sou o professor Armando, você tá no canal Armando à Prova, onde você vê física de verdade de uma maneira bem esperta, uma maneira bem legal, diferente, para atingir o maior número de pessoas, tá? Te vejo no meu próximo vídeo. Fui!